Você sabe que eu não tinha ideia, quando ao mês de novembro, o Senhor falava de sementes, e parece que Ele está levando tudo para a área de frutos, e Ele falava de frutos, lá atrás. Eu lembro que a primeira palavra que eu trouxe em cima disso foi fruto digno de arrependimento. Quem esteve aqui lembra. Depois nós falamos de sementes. Depois nós falamos de uma terra seca, o qual o Senhor estaria derramando água, as águas dele sobre nós. Na semana passada, não, domingo passado, foi o Bacelli quem pregou. Um domingo anterior eu falei dos figos, né, do que significa o figo, e da visão de Jeremias, dos cestos de figo, bons, já preparados pelo Senhor, colhidos. Eu não imaginava que o Senhor iria dar uma continuidade em cima disso, mas hoje eu quero falar de um fruto, justamente de uma festa judaica que está se iniciando no dia de hoje. Você sabe do que eu estou falando? Você viu nas redes sociais, alguns pastores colocaram. E essa festa se chama Hanukkah, também no Brasil conhecida como Chanukah. É uma festa judaica que tem início, igreja, no dia 25, no calendário judaico de Kislev. E nesse ano, no calendário ocidental, coincide com o dia de hoje. Então hoje, especificamente, está começando para Israel, para a cultura judaica, essa festa, chamada Hanukkah, também conhecida como Festa das Luzes. Eu quero contar um pouco da história dessa festa para vocês, antes de continuarmos. E aí o Senhor vem e fala, então hoje Ele vai falar do fruto da oliveira, das azeitonas, o qual se produz o azeite. E você vai entender por quê. E aí o Senhor me entregava uma foice enorme aqui nas duas mãos minhas grudadas. E Ele dizia: passe a foice, porque os campos estão preparados para a colheita. E eu estava aqui, igreja, só receba isso no teu espírito. E aí o Senhor me levou a Apocalipse 14, depois você lê na sua casa, eu não vou pregar isso hoje, talvez no primeiro culto de ceia de 2020. E fala de alguns anjos ceifeiros lá, que estão com a foice na mão. E um anjo que cuida do fogo, que eu vi as bolas de fogo, e daí o outro que está com a foice. O que está com fogo grita para o que está com a foice: agora você desce, ó, porque as uvas estão preparadas. Aí fala de uva, figo, azeitonas e uvas. É uma nova safra, igreja. É uma nova safra de cristãos que o Senhor está levantando nesses dias. Amém, meu querido? Amém. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Eu não tenho capacidade nenhuma para liberar, se não for no Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele colocou no meu coração, aquilo que Ele colocou para a igreja nessa noite. Então abençoe a vida do seu pastor, abençoe, ore e diga: Senhor, pelas tuas misericórdias, use a vida do meu pastor nesta noite, porque nós queremos ouvir a sua voz. Se desliga, igreja, de tudo que impede você de estar aqui.
para que você possa receber a palavra de Deus. Pai, nós queremos louvar o Teu nome. O Espírito que está aqui, o Espírito Santo, e nós como a Sua noiva, nós só dizemos uma coisa: ora vem, Senhor Jesus. É esse o desejo do nosso coração. Que a Tua palavra venha nos preparar, Senhor. Venha nos preparar para esse grande dia do Senhor, que já está preparado nos céus, e eu acredito está bem próximo de acontecer. Do Senhor vir buscar a Tua igreja, Pai. Que a Tua palavra, a cada dia, Senhor, a cada ministração, ela possa nos preparar, possa realmente colocar em nós as vestes brancas, manter as lamparinas, Senhor, acesas, Senhor, das virgens prudentes, ó Pai, para que quando nós ouvimos a voz do amigo do noivo gritando, eis o noivo, nós possamos entrar, Senhor, dentro do Teu reino. É em nome de Jesus, Senhor, é isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. Venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém. Uma festa chamada Hanukkah, palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. Como eu disse para você, uma festa judaica que se comemora no 25º dia do mês de Kislev, que deste ano, 2019, coincide justamente com o dia de hoje. Então hoje se comemora a festa das luzes, amém? E essa festa tem uma duração, igreja, de 8 dias para o judeu. E o que se celebra então nessa festa? A primeira coisa, festa das luzes, é uma festa realmente que eles comemoram, a festa da vitória da luz sobre a escuridão, amém? A festa da vitória da pureza sobre a degeneração, e você já vai entender por quê. A vitória da espiritualidade, do homem espiritual para o homem carnal. Esta é a comemoração da festa das luzes. Qual a história dessa festa e por que ela aconteceu? Foi uma luta, igreja, dos judeus contra os seus opressores, pelo direito que eles queriam de poder liberalmente poder de algo que eles estavam proibidos de fazer, que era cultuar o seu Deus ou de praticar a sua religião. Eles foram proibidos porque os seleucidas ou gregos sírios invadiram Jerusalém e eles conquistaram, eles tomaram toda Jerusalém e tomaram inclusive o templo do Senhor, construído por Salomão. E quando eles tomam o templo do rei Salomão, eles conquistam então Jerusalém, aquela nação agora é escrava dos gregos. Eles, no 25º dia do mês de Kislev, eles inauguram ou dedicam o templo que era a Deus, ao Deus de Israel. Como eles eram gregos, eles dedicam o templo de Deus para Zeus, o Deus da Grécia, e assim para muitos outros deuses. E o imperador Antíoco, igreja, ele decretou algumas coisas contra os judeus, e ele proibiu a leitura da Torá, ele puniu com a morte qualquer praticante do judaísmo, não se podia mais praticar a religião deles. Todos os judeus deveriam adorar os deuses gregos a partir daquele momento. Ele baniu todas as circuncisões, que era uma ordenança de Moisés, eles estavam proibidos de praticar com os seus filhos a circuncisão. Ele aboliu o Shabat, que é o sábado, e ele começou a sacrificar porcos no altar do Senhor e a obrigar que os judeus comessem porcos, igreja. Uma abominação para o povo judeu. Então, o povo judeu, ele está sendo humilhado. E aqueles que têm medo, igreja, estão abrindo mão daquilo que eles acreditam pela sua própria vida. Não vai ser diferente nos últimos dias, igreja, onde Satanás vai perseguir a igreja,
onde só quem tiver o número da besta, você sabe toda a história. Então você vê algo muito parecido na Bíblia já, na história do povo judeu, que pode acontecer mais cedo ou mais tarde comigo e com você. Mas diante dessa calamidade que estava acontecendo, um homem chamado Matatias, um sacerdote de Modim, ele se recusa a aceitar, a obedecer às demandas desse imperador. Esse homem tem 5 filhos e junto com os seus 5 filhos, eles fogem para Modim, a sua terra, e ali eles começam uma rebelião, chamada na história de a rebelião dos Macabeus, amém? E esse homem então, ele se recusa a praticar aquilo que os gregos estavam impondo sobre a nação de Israel. Aos poucos, outros judeus vão se unindo a eles, e eles formam um exército que luta para que eles tivessem de volta o direito de poder adorar o seu Deus e praticar a sua religião. Se eu não me engano, são 3 anos de batalha, 3 anos contra a Grécia, e eles então reconquistam Jerusalém, amém? Eles reconquistam o templo do Senhor. 3 anos se passaram. No mesmo dia, no 25º dia do mês de Kislev, no calendário judaico, eles então dedicam novamente o templo ao Deus de Israel, ao Criador de todas as coisas. Olha que lindo isso. No mesmo dia que o templo foi profanado, eles dedicam novamente. A palavra Hanukkah, ela significa dedicação, dedicar algo a. Então eles pegam o templo e eles dedicam ao Senhor, eles pegam a lei de Moisés, e eles falam: vamos praticar a nossa religião, vamos circuncidar os nossos filhos, vamos guardar os nossos sábados, vamos adorar ao Deus de Israel, vamos sacrificar aquilo que tem que ser sacrificado, vamos tirar os porcos do altar, vamos comer aquilo que nós temos que comer. E eles reconquistam, eles restauram a adoração que eles tinham da lei de Moisés ao seu Deus. Mas nesse dia de reinauguração, uma das normas, uma das coisas que eles teriam que fazer era acender o castiçal, e ali, igreja, ele teria que ficar aceso por 8 dias. E quando eles se dão conta dos preparativos, quando eles vão preparar, eles pegam a menorá, que é o candelabro de 7 braços, e vão preparar para acender as chamas, para que fique aceso naquele período de 8 dias. Eles descobrem que eles têm azeite para apenas 1 dia de adoração. Mas mesmo assim, você sabe que você tem que ter um pensamento daquela época. Primeiro que Moisés tem a receita do óleo da unção. O azeite para deixar as chamas acesas tinha uma receita, tinha que ser preparado. Então não era simplesmente: olha, vai ali no supermercado, compra o álcool e traz para cá, vamos queimar. Então eles não tinham o azeite, mas mesmo assim eles decidem acender a menorá, e milagrosamente, e é por isso que eles comemoram, um milagre acontece. A menorá, o castiçal de 7 braços, fica aceso pelos 8 dias. Posso ouvir um amém? E desde então, eles comemoram essa festa de 8 dias, agradecendo ao Senhor, igreja, por aquilo que o Senhor fez, de multiplicar o azeite. Guarda essa palavra, multiplicação, de dar a vitória a eles sobre os seus inimigos, e de restaurar a verdadeira adoração no templo e na nação de Israel. Algumas curiosidades dessa festa: é uma festa bem parecida com o nosso Natal, aonde
as crianças recebem presentes durante os 8 dias. Olha que lindo isso, né? A Duda ia gostar de estar nessa festa, né, amor? Os 8 dias eles recebem presentes. Eles tiveram uma sacada, envolveram até os jovens, para que os jovens também estivessem envolvidos nesses 8 dias. Amém, meu querido? Curiosidades dessa festa, comidas tradicionais dessa festa. Eu não sei falar esse tal de látiques aqui. Látiques, que é uma panqueca de batata. Uma outra coisa que é muito estranha, que eu não vou saber falar também, sulfiganiotes, que são sonhos recheados com geleia, traduzindo para vocês. E um costume desses 8 dias, por causa da multiplicação do azeite, era muito comum, é muito comum eles comerem frituras, igreja, amém? Coxinha, olha que delícia, né? Coisas feitas, fritas no óleo, né? Essa semana, 8 dias de comemoração. Essa semana você vai lá no Café Espaço Luz, tá bom? No Centro de Medicina e Saúde, e come uma coxinha, tá? E essa coxinha não engorda, igreja, viu? Porque está no momento de comemoração, tá bom? Come com fé. Amém, igreja? Uma frase muito comum no Hanukkah, que eles dizem, Nes Gadol Hayashan, que significa, um milagre aconteceu lá, um milagre aconteceu naquele dia, amém, meu querido? Eu quero profetizar, igreja, que um milagre está acontecendo ainda a todo aquele que crê no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então eu quero liberar essa palavra sobre você já. A primeira coisa que eu quero liberar sobre a sua vida, e você que está aqui comigo, já pega no teu espírito, igreja, um milagre já está liberado sobre você. O milagre do Senhor já está liberado sobre a sua vida. Então pega isso no teu espírito. E quando eu lia a respeito dessa festa e meditava sobre ela, eu dizia, o Senhor começou a falar coisas ao meu espírito, coisas ao meu coração. E uma segunda coisa que eu aprendi, quando eu olho para o azeite, igreja, quando eu olho para o óleo da unção, que eu nunca tinha me atentado da forma com que eu vou falar para você hoje, mas é a questão da multiplicação. Eu posso dizer, pela palavra de Deus, os textos que eu vou ler para você. O pessoal ali do Data Show já vai colocar para mim, 1 Reis 17, de 8 a 16. Um texto que eu li, quando eu falei das chuvas. E eu posso dizer, pela palavra de Deus, azeite, as azeitonas, o fruto da oliveira, tem uma simbologia para a minha vida e para a sua vida, de multiplicação. Olha a palavra de Deus, em cima de um texto que nós trouxemos, a chuva do Senhor sobre nós, que diz o seguinte, a partir do versículo 8: Então o Senhor, Deus, disse a Elias, apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Preste atenção, olha Deus falando com Elias. Elias, eu mandei que uma viúva preparasse comida, que mora ali, preparasse comida e dê para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse, e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu, juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Eu só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer
e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida. Mas primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer a chuva cair. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Amém, meu querido? Multiplicação. Quer mais? Elias fez 7 milagres. Eliseu recebe a porção dobrada de Elias, faz 14 milagres. E também na vida e na história de Eliseu, uma viúva o procura, o qual o seu marido, profeta, havia morrido. E essa mulher chega para Eliseu e diz: olha, você sabe que o meu marido, ele era profeta, ele morreu e agora deixou as dívidas, e os credores estão batendo na minha porta. Presta atenção nisso, pega no teu espírito. E os credores, estão batendo na minha porta, e eles querem levar os meus 2 filhos como escravos. E aquela mulher vai até Eliseu, e Eliseu pergunta para ela: o que é que você tem na sua casa? Eu tenho uma botijinha lá com um pouquinho de azeite, com um pouquinho de óleo. O que ele manda ela fazer, igreja? Recolha as vasilhas, toda a vizinhança, traga para sua casa. Daquela vasilha que tem um pouquinho de azeite, derrame nas demais. E eles vão fazendo isso e enchendo vasilhas e vasilhas e vasilhas de azeite. E Eliseu diz para ela: agora você sai, vende, paga suas dívidas e vive com o resto. O que eu aprendo aqui? Azeite, multiplicação. Igreja, nós precisamos viver pela fé. E vamos dizer que não é fácil viver pela fé. Como pastor, eu já pude experimentar a dependência do Senhor. Eu quis me preparar para o pastorado. Eu saí de uma empresa. Quando eu saí da empresa, eu guardei algum dinheiro. Uma soma, igreja, de mais ou menos 100 mil reais. Era o que eu tinha na poupança. Quando eu saí da empresa, eu me preparei. Porque eu não sabia o que a igreja esperar da igreja. Até então a igreja nunca tinha sustentado a minha casa. Eu sempre fui um provedor da igreja. Eu posso dizer com toda a certeza, desse ministério, eu e o Eric ainda somos os maiores provedores, sem sombra de dúvida. Mas eu me preparei ali, mas igreja, não deu um ano. O Senhor fez algumas coisas, até o fundo da minha casa afundou. Tive que mexer com o meu quintal, mexer com a casa, porque o meu cunhado, que mexe com construção, foi lá, começou a rachar uma parede. Ele falou: Alexandre, a coisa está feia aqui, tem infiltração de água, alguma coisa está vazando água, o seu fundo desceu um tanto assim. Ele cavou um buraco lá, nós colocamos um pedaço de cano, igreja, de cano, de PVC, não era nem ferro. E ele começou a colocar, o cano começou a entrar, de tão mole que estava embaixo do meu quintal da terra. Eu sei que eu tive que quebrar tudo, reconstruir ali aquele quintal, refazer quase que tudo. E você sabe, igreja, quando você começa a mexer com construção, o dinheiro, como a água que estava embaixo lá, ele vai também. E aí nós gastamos todo esse dinheiro, né? Porque o Senhor estava falando algo ao meu coração. Dependência do Senhor.
E de lá para cá eu pude experimentar algumas coisas. Eu posso contar várias coisas para você. E um determinado dia eu orava ao Senhor e eu precisava para fechar as contas de R$2.000. E eu orei ao Senhor, falo: Senhor, está aqui, né? Eu não tenho nada. Nós estávamos fazendo uma feijoada e eu mandei para algumas pessoas uma festa que nós estávamos fazendo, uma feijoada que nós estávamos fazendo na igreja, justamente para arrecadar fundos. E eu mandei para uma pessoa errada, um ex-chefe meu que trabalhava comigo. E ele apareceu nesse dia lá na igreja, na feijoada, e eu olhei para ele e falei: cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou: você mandou uma mensagem para mim. Eu falei: não, não mandei uma mensagem para você. Ele falou: você mandou uma mensagem para mim, dizendo dessa festa. Eu falei: cara, não mandei. Ele falou: mandou, olha no seu celular. Eu abri meu celular, realmente eu tinha mandado por engano para ele. Ele falou: mas você veio aqui para fazer o quê? Eu falei: eu vim comer feijoada. Sentou lá, comeu uma feijoada comigo, começamos a conversar. E na hora de ir embora, ele tirou um cheque do bolso dele. Ele falou assim: olha, eu vim dar o dízimo da minha empresa para você esse mês, está aqui. E esse cara não é cristão, igreja, viu? Ele é, vou lembrar o nome de onde ele é. Aquele que fala assim: se você estiver preparado, uma força maior o levará. Pró-vida, isso. Mas eu quase disse para ele: se você estiver preparado, uma força maior vai trazer você aqui no Ministério Chama. E ele colocou um cheque no meu bolso. Eu deixei o cheque lá, continuei lá com a turma. Eu falei: eu não vou ver, eu só vou ver em casa. Quando cheguei em casa, tirei o cheque do bolso. Qual era o valor do cheque? R$2.000. Você acha que isso é coincidência, igreja? Meu querido, Efésios está sendo liberado sobre nós. Todas as bênçãos espirituais, elas já estão liberadas sobre nós, amém? É só eu e você pegar. Deus está querendo falar alguma coisa conosco, igreja, essa semana. Ontem, né, que eu falei para você, que foi ontem, anteontem, nós fomos no shopping. Ontem ou anteontem. Nunca aconteceu isso lá no café. Eu estava lá de manhã, eu abro o café de manhã junto com a Márcia, estava lá no café, arrumando as coisas, e sempre vejo as contas ali do dia anterior, lanço tudo ali, fico trabalhando ali. E uma mãe e uma filha chegou no café e pediram algumas coisas ali, sentaram na mesa para comer. E quando elas sentaram na mesa, elas oraram pela comida, ali, num café público. E eu fiquei olhando assim, e no meu coração dizia: olha, que lindo isso, né? Eles orando e buscando ao Senhor ali. E eu falava assim: Senhor, eu acho que até eu preciso começar a fazer isso, né? Nos restaurantes, nos lugares públicos. E eu falei: Deus, parece que o Senhor está querendo falar comigo. Aí nós fomos no shopping, comprar algumas coisas, e levei a Duda na praça de alimentação, que nós não tínhamos almoçado. E nós pegamos ali um lanchinho do McDonald's para a Duda. E quando nós sentamos na mesa do meu lado direito, um menino com a sua família, um menino todo tatuado, braço fechado, tatuagem aqui no pescoço, né? Não esperava essa atitude dele, porque a gente olha o exterior, não olha o coração. Mas aquele menino de frente para mim assim, eu e a Duda sentamos, aquele menino colocou os braços assim na mesa, baixou a cabeça e começou a orar. Eu dizia: não, impossível, no mesmo dia, duas coisas, eu não devo estar orando mesmo, viu? Aí eu falei: Deus está querendo falar alguma coisa. E aí um texto veio ao meu coração: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vocês não sabem pedir, por isso vocês não recebem. Quando pedem, pedem mal. Então nós precisamos aprender algumas coisas. Mas não parou por aí, igreja. Eu e a Duda comemos ali, e quem usa aparelho sabe como que é, enche de sujeira esse negócio aqui. E toda vez que eu como, eu tenho que ir no banheiro passar água, né? Bocejar para tirar a sujeira. Quem usa aparelho já está dando risada aí, porque é assim mesmo, né? E eu fui lá no banheiro e comecei lá a fazer minha higiene, não estava com escova de dente nada, mas só bocejar. E fiz assim no espelho, um pedaço de pão assim dentro do dente. Bochejava e não saía. Tentava com o dedo, não conseguia tirar porque não entra. Falei: nossa, que coisa horrível esse negócio no dente. Aí do lado ali estava o negócio de papel. Eu falei: eu vou pegar um papel, vou tentar fazer um canudinho de papel, vou cutucar aqui para ver se sai.
Quando eu peguei o papel, eu falei assim, pô, se tivesse um palito de dente, tinha resolvido o meu problema. Quando eu viro para o espelho, igreja, e vou tentar com o papel, na pia, um palito de dente, fechadinho ali com o seu papel. Sabe aqueles que servem em restaurante, fechadinho com o papel? Eu disse, não. Como se Deus falasse assim, ora mané, está tudo liberado. Eu só peguei o papelzinho, meu palitinho de dente, e falei, ó, Deus cuida de mim. Eu sou o queridinho do papai. Igreja, nós precisamos aprender a depender do nosso Senhor e Salvador. Cristianismo é fé, igreja. Então preste atenção naquilo que eu vou dizer para você. O profeta bate na sua porta, bate na sua casa, você não tem nada para comer. Olha o seu coração, olha o que tem dentro da sua casa. Você tem lá um azeite, uma panelinha com o resto de azeite e um punhado de farinha. Essa era a situação. E bate um homem na sua casa e fala, moça, me dá um pouquinho de água. Eles mal tinham água, era época de seca. É por isso que Elias tinha ido à casa da mulher, à casa da viúva. O riacho já tinha secado, os corvos já tinham parado de alimentar ele. Então ele vai para a casa da viúva, e na casa da viúva ele bate lá, ele fala, moça, dá para a senhora me dar água? Ela diz, cara, se soubesse que eu não tenho nada. Quando ela está indo pegar água, ele fala assim, viu, dá para trazer um pãozinho também, que eu estou com fome? E ela conhece Elias, porque ela olha para Elias, e ela é uma mulher de Deus, igreja, uma mulher temente, é uma mulher de fé, porque só uma mulher de fé, um homem de fé, para fazer o que essa mulher fez. Ela olha para Elias, ela diz para Elias, olha, diante do Deus o qual você serve, ela conhece o Deus de Elias, o Deus de Israel. Eu juro para você que eu não tenho nada dentro da minha casa, eu tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E ela diz mais, sabe a intenção do meu coração, profeta Elias? Sabe o que nós vamos fazer? A minha intenção era fazer um último cozido ali, uma última refeição, comer eu e o meu filho e esperarmos a morte, morremos de fome, porque não tem nada nessa terra, não tem água, não tem nada na nossa casa, e nós vamos morrer de fome. E Elias diz para ela, então faz o seguinte, entra, prepara o pão com o azeite, com o resto de farinha que você tem, e traz para mim primeiro. Eu pergunto a você, igreja, se colocando no lugar dessa mulher, o profeta na sua porta e o seu filho com fome, e a mulher dizendo, o profeta dizendo, olha, faz para mim primeiro. Qual voz você obedeceria? Cristianismo é fé, igreja. Aquela mulher, ela não ouviu a voz de Elias. Elias foi lá, profetizou, falou, olha, faça para mim primeiro, porque vai acontecer o seguinte, não vai faltar farinha na sua panela e nem um azeite, eles vão multiplicar, até o dia que o Senhor manda a chuva. A mulher ouviu a voz de Elias? Não. O texto que eu li para você, quando Deus fala para Elias ir para Sarepta, e que ele separa uma viúva que vai alimentar ele, a palavra diz assim, eu já ordenei a uma viúva que prepare o seu alimento e dê a você de comer. Então aquela mulher, igreja, estava ouvindo a voz de Deus. Você consegue entender isso, meu querido? Foi por essa razão que essa mulher obedeceu ao Senhor. Ela não estava obedecendo ao profeta Elias, ela estava obedecendo aquilo que o Senhor estava falando ao coração dela. Se você ler o texto, igreja, ela conhece Elias, ela conhece o Deus de Elias, é isso que a palavra está dizendo. E Elias lança uma palavra sobre ela, olha, faça para mim primeiro. Quando ele diz faça para mim primeiro, o que o profeta representava para aquela nação? O profeta do Senhor, igreja, era a voz de Deus para aquela nação.
era Deus falando, era como se Deus estivesse falando: olha, façam para mim primeiro, façam para mim primeiro. E quando o Senhor falava isso ao meu coração, o Senhor falava: primícias. Sem primícias, você não vai sair do lugar, igreja. Primícias é a primeira parte de qualquer coisa, do gado, do rebanho, da plantação, da colheita, do dinheiro, da vida, do dia. Primícias é a primeira parte que tem que ser consagrada ao Senhor. Aí eu fui ler um texto da palavra de Deus, fui procurar esse texto, e o Senhor, olha para você ver como é interessante, porque esse texto não tem a ver. Depois eu li, eu falei: Deus, o Senhor realmente está querendo falar conosco alguma coisa, porque Romanos 11:16, eu não lembrava o endereço do texto, mas o Senhor falava comigo: se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. E o Senhor falava isso ao meu coração sobre primícias: ó, se a raiz é santa, o resto também é. E eu fui procurar esse texto, e daí esse texto é Romanos 11:16. E sabe o que se trata esse texto? É quando o apóstolo Paulo está falando àqueles homens o seguinte: olha, vocês judeus estão olhando para os gentios, só entraram nisso daqui quando Paulo está pregando aos gentios, porque o Senhor teve que cortar os galhos da oliveira. Olha que interessante isso. Aqueles galhos que eram da oliveira, ele está falando, sabe, os judeus, eles foram cortados porque não aceitaram Jesus. E vocês gentios que aceitaram a palavra de Deus, como uma oliveira brava. A palavra diz isso: olha, vocês não eram a oliveira cultivada, não era a oliveira do Senhor, vocês gentios eram a oliveira brava. Mas eu tive que cortar os ramos que eram os judeus, a oliveira cultivada, e enxertar vocês na oliveira verdadeira. Olha que lindo isso, igreja. A maneira como o Senhor foi entregando essa palavra ao nosso coração, a esta casa nessa noite. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira, meu querido. E aí o apóstolo Paulo fala um pouquinho do que vai acontecer com os judeus. Ele diz lá: não pense vocês que Deus não pode pegá-los de novo e colocá-los eles na videira verdadeira. Deus vai fazer alguma coisa com esse povo, igreja, com certeza. Ele é diferente, vai tratar esse povo diferente de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Quer ser abençoado? Ore pela nação de Israel. Ore pela nação de Israel. Então o texto está falando de primícia. O texto está falando: olha, façam para mim primeiro. Meu querido, deixa eu dizer um negócio para você, algo que é amaldiçoado, que a palavra fala que você adora e chama de Deus. A única coisa que ele compara como Deus é a questão do dinheiro, igreja. O dinheiro, ele é muito bom, meu querido. Eu gosto de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? O Paulo já disse amém. Uma vez que eu falei isso aqui, e ele não gosta mesmo, igreja. Ele é meio doido, esse rapaz aí. É totalmente desapegado a essas coisas, né? Eu sou prova disso. Ele fez até algumas coisas aí de negócio. Eu falei para ele: Paulo, mas veja bem. Ele falou: não, pastor, eu vou fazer. Eu falei: então tá bom, não está no teu coração? Então faça o que você desejar. E era o desapego mesmo de coisas materiais. Eu posso dizer que ele é fiel a isso que ele fala. E por isso que ele tem a minha conta. Eu passo minha conta para ele lá, quando Deus abençoa ele, né? Dinheiro é bom, igreja. A única coisa é que o dinheiro não pode ser do seu senhor, porque senão ele se torna uma maldição na sua vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você tem que ser senhor do dinheiro, e ele não mandar no seu coração. Então, se existe algo, igreja, que é amaldiçoado, é o dinheiro.
Nós achamos que não, eu adoro a Deus primeiro, eu tenho as primícias minhas é o Senhor. Mas enganoso é o coração do homem, igreja. Enganoso é o meu coração. E meu querido, é por isso que a palavra de Deus fala de dízimo, por isso que a palavra de Deus fala de oferta. É para que você consagre aquilo. Pastor, Deus está interessado no meu dinheiro? Não, igreja, não é o valor. Não é o quanto você ganha. É claro que quem ganha mais, dá mais. Devia ser assim. E quem ganha menos, dá menos. Mas como pastor eu posso dizer para você, tem gente que ganha menos que dá mais do que quem ganha muito. É a palavra inteira, igreja. Deus está falando do coração. Quando Ele fala do dinheiro, Deus só quer saber uma coisa de você, se você verdadeiramente ama o Senhor. Meu querido, porque se você não é dizimista e ofertante na palavra de Deus, primeiro que o seu dinheiro se torna uma maldição na sua vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se a raiz é santa, todo o resto é consagrado ao Senhor. Mas se ele não é santa, se você não santificou, então é maldição na sua vida. Então você tem que entender isso, meu querido, e colocar isso na sua vida, no teu coração. Se você está dentro de uma igreja e entende o propósito de sermos igreja, e uma dor no meu coração, na dor do coração do pastor Eric, e esse ano nós vamos mudar isso, igreja. Nós vamos pela fé fazer algumas loucuras, para ver se o Senhor realmente abre as portas do céu, em cima das promessas que o Senhor tem para a nossa vida, porque nós queremos fazer mais, mas nós não podemos fazer mais por falta de recurso, mas o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Então nós entendemos que o Senhor só está esperando que a gente coloque os pés nas águas. Eu quero dizer para você, Eric, esse ano nós vamos para a África. Nós vamos para a África. Se tiver algum empresário aqui, que Deus mover no teu coração, você quiser comprar as passagens, pode conversar comigo, nós vamos. Eu vou dizer mais, estou sentindo no meu coração que a escola não é aqui, é longe daqui. Lembra a promessa da escola? É longe daqui essa escola. Se você não entende o reino de Deus, igreja, se você está aqui para ser abençoado, sabe, se você está aqui, se você faz troca com o Senhor, se você, eu dou 100 para ganhar 1000, meu querido, vai jogar na loteria. Isso daqui não é loteria. Quando você vem e faz, e traz o seu dízimo, traz a sua oferta ao altar do Senhor, você está dizendo uma coisa ao Senhor: Senhor, eu faço parte daquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa terra. Eu faço parte da igreja ao qual eu congrego. Eu trago por honra, para honrar a vida dos meus pastores, dos meus líderes, da minha casa, da igreja. Então é totalmente diferente, igreja. Talvez não se assuste, porque Deus está abrindo o meu coração para algumas coisas na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela fala de economia, ela fala de dinheiro. Toda a palavra é rica nisso. Toda a palavra. E é tempo de você começar a entender algumas coisas. Quem é o seu Deus, igreja? Porque isso é uma ordenança do Senhor. É obedecer a palavra de Deus. Aí tem alguns que pensam assim: mas pastor, tem gente que lê a palavra de Deus para isso, igreja. Mas pastor, eu leio lá o Novo Testamento não fala nada de dízimo e de oferta. Então eu convido você a fazer igual a igreja de Atos dos apóstolos, que entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Você quer viver o Velho Testamento? Você quer viver o Novo Testamento? É mais profundo aqui. É mais profundo. Davi, quando ele quer construir o templo ao Senhor, Davi olha e diz ao Senhor: Senhor, eu vou construir um templo a você. E o Senhor fala para Davi: Davi, tem muito sangue nas suas mãos, eu não quero que você construa o meu templo, mas o seu filho, o rei Salomão, ele vai construir um templo para mim. O que Davi faz, igreja? Olha que delícia, um pai desse. Sabe o que Davi como pai faz para Salomão? Quando Salomão vai construir o templo, começar, Davi já preparou todo o material, todo o recurso que ele precisava, que o filho iria precisar para construir o templo do rei Salomão, o templo de Deus. E Davi entrega tudo, os seus tesouros pessoais. Foi um texto que eu bati muito aqui na tecla esses dias. Todo o seu tesouro pessoal, ouro, prata e bronze, entrega tudo.
Porque ele diz: Senhor, tudo vem de ti e tudo volta para ti. Querido, você quer ser abençoado financeiramente, prosperar, ter a multiplicação do Senhor na sua vida? Sabe o coração que eu e você temos que ter? Estar dispostos a devolver 100% daquilo que o Senhor colocar no nosso coração, nas nossas mãos. Agora, se você não está disposto a entregar nem 10%, não separar uma oferta para a casa do Senhor e dizimar e ofertar em missões, esqueça, igreja. Você pode ser rico trabalhando, acordando cedo, Deus já abençoa o trabalho, mas Deus não tem nada com você. Você consegue entender isso, igreja? Consegue entender isso? Agora eu pergunto para você, primícias, falei da área financeira. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Deus, sabe por quê? Eu descobri, igreja, eu não gosto do Natal, eu não gostava do Natal, em nome de Jesus. Mas na verdade eu não gosto do mês de dezembro, fazem 10 anos que eu não gosto do mês de dezembro. E eu quero entregar meu coração para você, como pastor de 10 anos de ministério. Já falei da área financeira, mas só para você saber, dezembro é o mês que a igreja menos arrecada. Dezembro é o mês que as cadeiras ficam mais vazias da igreja. Dezembro é o mês que você quer encontrar as suas ovelhas no culto de terça-feira à noite, não venha para a igreja, vá para o shopping. Daí a gente faz um culto lá no shopping. Pastor, você tem alguma coisa contra ir na igreja, contra ir no shopping, contra festividades? Não, igreja. É que nós, como pastores, no mês de dezembro, a gente fica assim: cara, eu preguei 11 meses na igreja, parece que eles não entenderam nada. Não tem nada você no shopping, mas precisa ser de terça-feira à noite. Não tem problema nenhum. Mas Deus está em primeiro lugar na sua vida. Nesse mês de dezembro especificamente. Deus está em primeiro lugar na sua família, igreja. Dentro da sua casa. Deus está em primeiro lugar nas suas decisões. Primícias. As coisas não vão mudar, igreja, na sua vida, enquanto você não entender primícias. Meu querido, deixa eu falar outra coisa para você. Eu não sei porque eu estou falando isso, estou insistindo com isso. Porque nós colocamos uma maquininha de cartão de crédito ali. Que diferença faz, igreja, você colocar a sua oferta aqui e colocar a sua oferta lá? Não vai tudo para o mesmo lugar? Não é para a obra de Deus? Os mais jovens que não andam com dinheiro, eles chegam para mim e falavam para mim: pastor, põe uma maquininha de cartão. A gente nem anda com dinheiro, eu também não ando com dinheiro. Aí a religiosidade de alguns: não, mas tem que trazer um envelope com o dinheiro dentro, colocar aqui, porque senão não é abençoado. Meu querido, não é a forma com que você pratica o ato, mas é o seu coração que importa. Você entende isso? Teve gente que desde que eu coloquei a maquininha de cartão não oferta um centavo na igreja. Qual a diferença? E eu sei que é por causa da maquininha de cartão. Virou debate na mesa das famílias. E Deus só está olhando o seu coração. Por que eu estou falando isso? Pastor, você estava lá na mesa
Não, eu tenho o Espírito Santo de Deus. As coisas não vão mudar para você. Às vezes a gente espera as coisas mudarem para a gente fazer, mas só vai mudar a partir do momento que você começar a fazer. Você consegue entender isso, igreja? Por isso que a fé trabalha assim. Primícias são ordenâncias. É a luta da carne contra o Espírito. O Espírito está falando lá, olha, faça para mim primeiro. Se você fizer para mim primeiro, a sua casa será abençoada. Mas a carne está lá com o filho, mas é a minha casa, mas é o meu dinheiro, mas é uma luta da carne com o Espírito. Mas, meu querido, eu convido você a experimentar, porque isso você só pode experimentar, a fidelidade do Senhor. Tem um pastor que eu conheço, que era de uma igreja grande aqui de Sorocaba, daquelas igrejas que tem os seus coronéis, e Deus está tirando a igreja dele da mão dos coronéis, tá bom? Essas igrejas não vão mais prevalecer. Aqueles caras que chegam na porta da igreja, vai embora pastor, porque agora nós vamos tomar a igreja de volta de você. E tiraram eles de lá, os coronéis da igreja. E o terreno que estava lá, o que eles construíram, era tudo da figura do pastor, que o pastor na época doou à igreja. E daí chegaram lá os diretores dessa grande igreja e falaram, nós não precisamos de vocês. Chutaram eles porta fora. E eles perderam tudo. E eles entregaram tudo por amor. E eles começaram de novo. O que esses coronéis da igreja não entendem é que eles só podem ficar com a estrutura, porque o verdadeiro pastor, quando ele sai, as ovelhas vai tudo junto com o pastor, igreja. As ovelhas foram junto com eles, alugaram outro lugar, bem próximo de onde eles estavam ali. E sabe o que aconteceu recentemente, depois de alguns anos? Chegou um homem para ele lá, que eles estão naquele lugar, ele falou, está praticamente vendendo para eles lá, mas vendendo tipo assim, vale, vamos falar grandes números, vale 500 mil, você me paga 50. E como que você pode pagar? Divide aí, como que você pode pagar? E conversava com ele, eu falei, cara, mas você não percebeu que Deus só está restituindo na sua vida aquilo que você entregou? Sabe por quê, igreja? Deus não fica devendo nada para mim e para você. Mas isso você só pode experimentar pela fé. Se você entender aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor está falando, façam primeiro para mim. Ceifeiros, quero chamar vocês de ceifeiros. Cara, tudo tem que ser para o Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para o Senhor. Meu querido, você trabalha, acorda cedo, vai para o trabalho, daquela correria, mal tem tempo, tudo por causa do dinheiro. Seu dinheiro não é abençoado. Você recebe o seu salário, ele já vai embora, e você não sabe por quê, né? Estou te explicando hoje por que ele vai embora, porque não é a quantidade, sim se ele é abençoado ou não. Amém? E você corre, igreja, o dia inteiro, e você não aprendeu a descansar no Senhor, porque aos seus Ele dá enquanto vocês dormem, enquanto vocês descansam. Todas as bênçãos espirituais já estão liberadas nas regiões celestiais sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então entenda isso, meu querido, nesta noite. Mas agora há algo bem interessante aqui. Vamos continuar. Aquela mulher era de Deus. Aquela mulher era uma mulher cristã. Aquela mulher ouvia a voz do Senhor, amém? Ela ouvia a voz do Senhor. O profeta vai lá, bate na porta, ela ouvindo a voz do Senhor, ela faz primeiro para o Senhor. A palavra diz que ela vive uma tremenda prosperidade no Senhor. Não acaba o azeite da botija, não acaba a farinha da panela, e ela pode comer ali com o seu filho até que a chuva do Senhor venha sobre ele. Mas a palavra diz, depois você continua lendo, que passado algum tempo, o filho dessa mulher vem a falecer.
E essa mulher vai até o profeta Elias e diz: Elias, olha a maldição que veio sobre a minha vida. Elias então diz que pega o menino, sobe para o seu quarto, ora ao Senhor para que o Senhor devolva a vida naquele menino. O texto que ele coloca a face com a face, a palma com a palma, os pés com os pés, e ora 3 vezes em cima do menino, e aquele menino ressuscita. E ele pode entregar o menino à sua mãe. A morte de uma geração, você percebeu? No texto de Eliseu é diferente, é a morte da geração anterior, que traz dívida e os credores vão bater na porta. No texto de Elias é a morte da próxima geração. Querido, nós vamos ter que entender alguma coisa. 2020 é o ano que Deus vai mudar a sua história, se você entender. Deus vai mudar a história desta casa. E Deus, esse tempo é tempo que as minhas entranhas começam a tremer, como aconteceu hoje aqui. 2 foices na minha mão. Uma Deus tirou lá do, sabe o espírito de morte, é aquela foicinha assim, desenho, né? Nós pegamos essa foice desse demônio hoje. Viu? Até isso o diabo copia, igreja. Porque nós vamos ceifar, nós vamos colher. Só que o Espírito Santo também falava para mim, também é uma arma para lutar contra os inimigos. Quantos estão entendendo isso, igreja? Mas então vamos voltar aqui ao texto. Uma casa abençoada, próspera, multiplicação. Deus vai mudar a sua história, amém? Mas você não pode esquecer porque Deus quer mudar a sua história. Essa mulher esqueceu, porque Deus só havia multiplicado o azeite na panela para que ela alimentasse o profeta, a igreja. Essa era a função. E aí você entra num estado, igreja, eu estou falando isso para você porque isso é muito comum, a gente vê sempre na igreja. O camarada entra destruído na igreja, financeiramente, casamento, filhos. Ele nem é totalmente restaurado, ele é um pouquinho restaurado. Deus abre uma porta de emprego para ele, e ele, desaparece da igreja, é arrebatado. É muito comum acontecer isso. Deus já está preparando o nosso coração. Ele precisa de corações que estejam preparados nesses dias. Karen, Davi está pegando o teu espírito aí? Eu profetizei sobre você já. A Karen um dia vai testemunhar aqui, igreja, que do nada ela se tornou uma grande empresária na cidade de Sorocaba. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra. Ainda não temos nada, né, Karen? Mas nós vamos ter. Em nome de Jesus. Guarda o teu coração para as grandes coisas que o Senhor irá fazer, para que você não mate os seus filhos. Essa é a segunda lição que eu quero deixar para você, porque o Senhor falava ao meu coração: quando a prosperidade vem, a paz vem. A paz e a prosperidade, ela deixa a gente fraco, soft é fofinho, né? Relaxado, está tudo em paz. Você percebeu que crescimento só acontece nas crises, igreja? Não é? Quando o apóstolo Paulo fala lá da fé, produz não sei o que, a perseverança produz, né? Pode ver, é só coisa para você se mexer, não é? Para você crescer. Davi era um conquistador, um homem de guerra. Davi unificou o reino, foi ungido para conquistar. Mas Davi não cuidou da sua geração. Quando Salomão se torna rei, Davi já prepara tudo para ele, deixa tudo bonitinho para ele. Olha, só você continuar, filho. Em termos, isso é bom, nós temos que deixar heranças para os nossos filhos, mas nós temos que ensinar os nossos filhos também a lutar, a batalhar. Salomão já teve um outro papel, não fez guerra, fez paz com todos os reinos. Há teólogos que questionam, igreja, se Salomão foi para o céu ou não.
Porque uma coisa que Salomão fez para que o reino crescesse politicamente era casar com as princesas das outras nações. Por isso ele teve mil mulheres. Não é porque ele queria mil mulheres, é porque ele aliançava com outras nações. Vinha riquezas de outras nações para ele, então ele estabeleceu paz. Mas Salomão viu o seu pai lutar, viu o seu pai nas batalhas, viu como é que era, e já foi soft, fofinho. Agora você imagina o filho de Salomão, Roboão, que reinou depois de Salomão. O pastor André de Boituva pregou sobre isso aqui. Na primeira batalha que os egípcios vão contra Israel, esse menino não sabia o que fazer, porque ele não sabia o que era lutar. Os escudos, as armas só eram usadas nos desfiles, uma vez por ano de Israel, pelos soldados. Quando os caras chegam na porta, o inimigo, esse menino não sabe o que fazer. O que acontece? Ele perde a batalha. Por quê? Ninguém ensinou ele estratégia de guerra, ninguém ensinou ele. Mas o que causou isso? Tempo de paz, tempo de prosperidade, tempo de calmaria. O que Deus está falando para nós? Cuidado, porque a multiplicação está sobre a minha vida e a sua vida. Nós vamos viver isso em 2020. Mas fique vivo. Fique vivo. Você não pode deixar de queimar. Seu coração está preparado. É fé. Outra coisa que Deus falava ao meu coração, esse ano era Filhos da Ressurreição, amém? Já foi. Os Filhos da Ressurreição. Eu quero crer que o Espírito Santo de Deus, ele pousou sobre nós, como Elias, naquela figura daquele menino, olho no olho, mão com mão, pé com pé. Ele pousou sobre nós, ele falou assim: ressuscitem em nome de Jesus. E esta casa foi ressuscitada para o Senhor. E o que o Senhor coloca no meu coração é que de filho nós já vivemos tudo, nós já morremos, nós já nascemos, nós já crescemos, nós já fomos adultos, nós já fomos ressuscitados. Pastor, e o ano que vem o que o Senhor fala ao seu coração? Que nós somos simplesmente filhos. Filhos de Romanos 8,19, se eu não me engano, que diz que a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem são esses filhos de Deus que serão revelados? Diga amém. Quem são os ceifeiros que serão revelados ao mundo? Diga amém. Nós somos ressuscitados para isso, igreja. Quero chamar o grupo de louvor aqui comigo. Quantos estão entendendo isso? Azeite é multiplicação. Façam primeiro para mim. Segunda coisa, devemos carregar o azeite, igreja. Mateus 25, de 1 a 13, diz assim para nós. Coloca ali para nós no Data Show, por favor. Quem que está ali na mesa? Mateus 25, de 1 a 13. Acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo. Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar, todas cochilaram, e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele.
Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. De jeito nenhum. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. A falta de azeite vai fechar algumas portas, vai fechar a porta do reino de Deus para você. Eu tenho profetizado aqui que é uma nova safra, igreja. É uma nova safra. É uma nova safra de cristãos que o Senhor está levantando nesses dias. Safra é a colheita respectiva a um ano. Um ano está se começando. É uma nova safra. Então não se assuste. Muita gente vai chegar nesta casa esse ano, separada pelo Senhor. A foice está nas nossas mãos. Não vai caber pessoas nesse lugar. Não se assuste. Não se assuste. Eu não quero ser o Raul Gil, mas eu quero dizer uma coisa para você. Cuide do seu banquinho. Cuide do seu banquinho. Porque é uma nova safra que o Senhor está levantando. E o ímpio não vai permanecer na congregação dos justos. Não é porque eu desejo, ou eu quero, ou eu estou fazendo acepção de pessoas. Eu amo a todos vocês. Todos vocês. E isso é uma verdade dentro do meu coração. Essa palavra é para trazer um alerta ao teu coração. Essa nova safra de cristãos, igreja, não vai queimar só aqui dentro. Aqui é fácil, igreja. Aqui é fácil. Aqui a gente pega o violão ali e a gente descobriu que é filho e o Espírito Santo desce. Só que essa nova safra de cristão não vai conseguir viver com o azeite do pastor, não. Não vai dar mais. Não vai dar mais para viver com o azeite do pastor Eric Alves na adoração. Não vai dar mais para viver do azeite do pastor Alexandre nesse derramar que nós vivemos aqui. Não vai mais dar para viver com o azeite do pastor Bacelli, que tem nos ensinado a palavra de Deus. Não vai dar. Preste atenção naquilo que eu estou falando. É tempo de juízo. É tempo de crescer. É tempo de entender aquilo que nós estamos vivendo e vamos viver com o Senhor. Você já foi ressuscitado. Porque é um tempo, igreja, que nós vamos queimar em todos os lugares aonde nos levar o Senhor. Nós vamos ser prudentes, aonde nós formos, a vasilhinha de azeite vai estar sempre ali do nosso lado. O castiçal vai estar sempre brilhando. As pessoas vão chegar para nós, vão fazer igual fizeram com Moisés. Cara, o que você tem? Parece que tem uma áurea atrás de você que brilha. Você vai falar assim, não é áurea não.
É o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, que vai queimar em todos os lugares, aonde eu for. Sabe, cristão, agente secreto, Deus vai desmascarar você de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, porque não vai dar mais tempo de ser cristão só aqui dentro da igreja, meu querido. Você vai ter que desenvolver a sua fé. Isso significa as foices nas nossas mãos. Já está pronto. Cara, eu não sei o que Deus vai fazer, mas olha, eu sinto no meu espírito. E o Eric está igualzinho eu. Nós estamos sentindo algo, igreja, que vai acontecer em 2020. Vai acontecer algo tremendo na minha vida. Eu creio nisso. Algo tremendo na sua vida. Se coloque de pé comigo. Duas coisas. Três coisas para essa noite. Hanukkah. Dedicação. Eles dedicaram no mesmo lugar, na mesma data, 3 anos para frente, no mesmo dia, quando o inimigo roubou Israel, profanou o templo, eles reconquistaram Israel. Deus devolve ao povo de Israel, à nação de Israel, o templo de Israel. Eles dedicam o templo à adoração de Israel. Eles têm a liberdade de adorar ao seu Deus. Hoje é uma noite de 8 dias de festa, igreja. 8 dias de Hanukkah, festa das luzes, aonde o Senhor está convidando a sua vida, a minha vida, a nesta noite começarmos e dedicarmos a nossa vida 100% em dedicação a adorarmos verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é tudo, nós vamos entregar tudo. Então eu quero convidar aqueles que querem dedicar a sua vida. E a palavra já diz para mim, igreja, o único trabalho que não é em vão é aquilo que nós fazemos para o Senhor. Qualquer outro trabalho que você acorda cedo, vai dormir, é como nada para o Senhor. O único trabalho, igreja, verdadeiro, que traz bênção sobre a sua vida, multiplicação, prosperidade, é aquele que nós fazemos para o Senhor. Eu convido você a dedicar a sua vida ao Senhor. Feito isso, você pega no teu espírito. Quando você dedica, a melhor parte é dele, 100%. E eu não estou falando de bênçãos financeiras, eu não estou falando de dízimo de oferta, eu não estou falando de 10%, não, eu estou falando de tudo. 100%. É tudo teu, Senhor. E a frase muito comum que marca Hanukkah: um milagre aconteceu naqueles dias. Um milagre aconteceu lá. Nós só tínhamos óleo para um dia. Mas óleo representa o quê? Multiplicação. Um milagre vai acontecer aqui. Vai acontecer hoje. Vai ser diferente, igreja. Você vai sair daqui diferente. Amanhã já vai ser diferente. Essa semana já vai ser diferente. E ainda para alguns, o milagre é ainda esse ano. Oh, xerê, barás, xerê, bará, bará, barás. Xerê, bará, xerê, barás. Xerê, bará, xerê, bará, xerê, barás. É ainda este ano, igreja. Então fica o convite para você sair do seu lugar. Mas espera só um pouquinho. Quando nós adorarmos, se você quer dedicar a sua vida e receber óleo fresco, você sai do seu lugar e vem para cá. Só como curiosidade, azeite, um salmo fala para mim que era usado em armas de guerra.
sabe, para polir, deixar as armas brilhando, o escudo, os soldados faziam isso. Azeite era usado para os feridos, em banhos de cura. Às vezes o óleo quente, eles entravam para ser curados, era usado para algumas doenças. O óleo, a unção, era passado nas feridas para que eles recebessem a cura. O azeite era para os cansados, era um sinal de hospitalidade. Você lembra o termo bálsamo em Gileade? Gileade, igreja, era a cidade antes da terra prometida, no Rio Jordão, da tribo que ficou com a posse do lado de cá, Manassés e mais alguns. Ali era a cidade que ficava ali, esse óleo, que era fabricado esse óleo. Eles iam do deserto. Então Gileade era uma cidade onde recebia viajantes. E a hospitalidade daquela cidade era o seguinte: quando você entrava cansado de viagem, pé sujo, poeira, você sentava e eles limpavam as suas mãos com óleo e os seus pés com esse óleo, também para trazer descanso, conforto à sua vida. Azeite era usado para restaurar, trazer hospitalidade aos cansados. Azeite usado como alimento, fabricação dos pães. Eu tenho um pouquinho de azeite e um punhadinho de farinha. Azeite usado pelas mulheres hebreias como cosmético, igreja, para ficar mais bonito. Amém? Não precisa fazer botox, não. É só ter Jesus no coração. Viu? Amém? A Bíblia está rindo lá. Eita glória! O óleo era usado como cosmético, igreja. O óleo era usado para ungir os mortos. Na religião, a unção ungia-se reis, ungia sacerdotes através do óleo, do azeite, da oliveira. Era o combustível da chama. Era o combustível para o fogo do Espírito Santo. A unção com azeite, igreja, é comparada ao próprio Espírito Santo na palavra de Deus. Azeite significa abundância e também significa alegria, como a uva. Lembra das primícias? A Bíblia usa o termo como azeite batido. Sabe o que era o azeite batido? Era o primeiro azeite da primeira espremida. Ele é espremidor com a mão ou com os pés ou através do moinho. Mas esse primeiro azeite era o melhor. Era o azeite batido. É aquele lá, não sei quantos por cento que tem lá não. É o azeite batido. É a primícia. É dele. E o que ele faz quando a gente devolve algo para ele? Ele derrama sobre nós, igreja. Você consegue entender isso? Era o azeite mais puro, e é o azeite mais puro que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Hanukkah, festa das luzes. Manter as lâmpadas acesas, pois o noivo está chegando. Querido, vamos adorar o nosso Deus. Eu estou numa alegria tão grande, igreja. Eu estou até gostando do Natal. Glória. Vamos adorar o nosso Deus. Abra o teu coração para o Espírito Santo. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Se Ele mandar a gente ungir vocês, a gente unge. Se Ele não fala nada, a gente não faz nada. Só abra a sua boca. Levante a sua voz. Espírito Santo, xere bará, xere barás. É tudo teu, o governo é teu, Espírito Santo. Abra a tua boca. Deixa o Espírito Santo orar através de você, adorar através de você.
Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Abundância. Alegria.